A paz do Senhor, crianças. Hoje mais um dia de escola dominical. E a lição de hoje é a lição número 3. Isaac é um bom amigo. Né? Na lição passada nós vimos a história de Abraão, o pai de Isaac. Né? Deus prometeu para ele que ele ia ter uma descendência numerosa. Numerosas iam ser as famílias através de Abraão e Sara. Né? E então nasceu o Isaac. Né? Isaac significa risos de alegria, o nome dele, muita alegria. É um nome que lembra alegria. Por isso colocaram esse nome nele, porque o Abraão e a Sara, eles eram bem velhinhos quando Deus deu Isaac para eles, o filho da promessa. Se cumpriu a promessa na vida de Abraão. Né? E Abraão foi um amigo obediente, né? Então nasceu Isaac, Isaac cresceu, se tornou um adulto, né? Se tornou um homem, né? E o Abraão, o pai dele, ele mandou buscar para ele uma esposa. Abraão orou, buscou a direção de Deus, né? E encontraram a Rebeca. Rebeca foi a esposa de Isaac. E eles foram felizes, foram abençoados por Deus, né? E aconteceu, numa certa época, que havia fome no lugar onde o Isaac morava, né? E aí o Isaac pensou, vou até o Egito. Deus falou para ele, não, Isaac, fique onde você está. Fique andando por essa terra onde você está, que eu vou te abençoar. Não se preocupa, né? E Isaac ficou. Aí Isaac estava em Gerar, ele foi até o rei Abimeleque e falou com ele. E lá ele ficou, o rei permitiu que ele ficasse, e lá ele começou a ficar próspero, muitos camelos, ovelha, e Deus começou a prosperar o Isaac naquele lugar. E aí o Abimeleque disse para ele que eles estavam até com medo, que ele prosperava muito, que eles não queriam ele lá, porque ele ia ficar mais poderoso do que o rei Abimeleque. E então Isaac partiu para o vale de Gerar. Né? Foi um pouco mais distante, ficou distante deles, e lá tinha os poços que eram do pai dele, de Abraão. Abraão que tinha mandado os servos fazerem. Então, o que aconteceu? Abraão morreu e os filisteus, eles encheram de entulhos aqueles poços. Foram lá e encheram de entulho. O inimigo faz isso, né? O inimigo que estraga as coisas, né? Então, o Isaac pensou, vou mandar meus servos tirar todo esse entulho. Isaac mandou eles tirar todo o entulho, e aí apareceram os pastores e falaram que eles eram donos daquele lugar. Mas aí Isaac falou, disse, não, meu pai, era do meu pai isso, eu tenho direito. Né? Mas como ele viu que ia dar briga, que ia piorar a coisa, então ele falou, não, eu vou me embora daqui. E partiu para Berseba. Ele deixou tudo lá. Então, aqui é Berseba, chegou lá no lugar, a primeira coisa que ele fez as tendas, a barraca, né? E fez um altar para Deus, né? Aqui ele fez um altar de sacrifícios a Deus. Deus se agradava da vida de Isaac, né? E ele sempre obedecendo e temendo a Deus. Né? Então fez um altar e depois mandou os empregados cavarem poços, né? Cavarem na terra, cavaram e fizeram esse poço aqui. E nesse poço tinha muita água, muita água. Essa água aqui era suficiente para dar para os animais, para plantar, né? Para eles, para fazer o alimento deles, né? Então ele estava muito feliz, porque Deus, ele proveu tudo que ele precisava, todas as necessidades, Deus proveu para ele, para os animais, para os empregados, todos tinham comida, não faltava nada, tinha em abundância. E o Abimeleque, ele ficou sabendo dessas coisas, como o Isaac, ele era abençoado, então ele foi até a casa do Isaac. E lá o Abimeleque, ele pediu para o Isaac para fazer um acordo de paz, para que eles ficassem amigos, né? Aí o Isaac perguntou, mas por que vocês me mandaram embora da terra de vocês? Tiraram as minhas coisas, por que acordo de paz? Por que vocês querem isso? Aí o Abimeleque falou para ele, porque nós vimos a presença de Deus na sua vida. Nós vimos que você
é usado por Deus, é abençoado por Deus, e nós tememos isso e queremos ficar amigo de você. E Isaac, não guardando mágoa, como tinha perdoado ele, ele aceitou esse acordo de paz e fez até uma janta, um banquete para eles na casa dele, né? Então essa história de Isaac nos faz pensar, né? O que Deus se agrada? Deus se agrada que a gente fica brigando, que a gente fica xingando quando alguém tira alguma coisa da gente, briga com a gente? Não. Isso nos faz pensar que quando alguém nos afronta, nós temos que olhar para Deus. O nosso Deus que está nos céus, né, que está olhando para nós, que tem uma promessa na nossa vida. E o inimigo quer roubar isso da gente, né? O inimigo veio para roubar, matar e destruir. E ele quer destruir o plano que Deus tem na nossa vida. Deus tinha um plano na vida de Isaac e o inimigo tentou parar ele, mas não conseguiu, porque Isaac era um bom amigo de Deus. Ele olhava para Deus e fazia o que Deus mandava ele fazer. Por isso o inimigo não conseguiu frustrar os planos de Deus, roubar os sonhos de Deus na vida de Isaac. Porque Isaac, ele obedecia a Deus e era um bom amigo de Deus, né? Então que essa história venha nos dar esse exemplo, né? Que muitas vezes nós temos que suportar, né? Quando há uma coisa que é errado, que é injusto com a gente, né? Que nós venhamos a suportar isso, né? No nome de Jesus, que Jesus nos dá força para isso, amém, crianças? Então essa é a história de hoje, né? Então se um amiguinho afrontar você, pense em Deus, pense em Jesus, o que Jesus faria. Ele perdoa, ele tem paciência e depois Deus, ele abençoa você dessa forma. Como foi na vida de Isaac, ele vai ser na sua vida. Amém? Oramos então? Senhor nosso Deus, obrigada pela essa história de hoje, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse exemplo, né, que foi Isaac, Pai. Esse exemplo que ele nos deu, que muitas vezes nós temos que suportar as afrontas para receber as tuas bênçãos, Senhor. E nós te agradecemos por tudo que tu tens feito na nossa vida. Te agradecemos pelo nosso alimento, pela nossa casa, pela nossa família. Muito obrigada, Jesus. Abençoa as famílias, Pai, que não têm alimento. Abençoa aquelas, Senhor, que precisam te conhecer, Pai. Ô, Senhor, venha usar pessoas para chegar até elas, Senhor. Para elas serem abençoadas também, assim como foi teu servo Isaac. Amém. Amém. Até a próxima.